E aí galera, beleza? Tudo jóia? Aqui Gustavo na área. Tem muito tempo que eu não gravo um videozinho. Tô passando aqui para gravar um vídeo e ensinar para vocês uma coisa que eu costumo fazer e ajuda muito. E eu acredito que vai ajudar vocês também a estar fazendo suas operações, tá? Que é identificar o sentimento do mercado através do indicador New Way Trade. Isso mesmo. Através do indicador é possível a gente saber como está o mercado de moedas principais no Forex no dia ou na hora ou de 4 horas. O indicador ele dá para a gente fazer esse tipo de análise, beleza? E depois no final do vídeo ainda vou passar mais uma outra dica para vocês. Tá joia? Então vamos lá. Com o indicador aberto aqui, a gente vai em menu e a gente vai aqui em força. É o painel de força, tá, galera? Esse painel de força, a gente pode usar ele para fazer as análises de entrada, mas também a gente pode fazer para saber como está o mercado, como está o sentimento do mercado no momento. A gente abre ele, quando a gente clica, espera um pouquinho, tá? Que ele tem que atualizar, porque é feito vários cálculos aqui para chegar nesse resultado. E aqui do lado nós temos o time frame. Então, como agora é 7h40 da noite, o mercado no horário do servidor está dando aquela virada. Então, o sentimento de mercado vai dar aqui bem fresquinho, tá? Ele atualiza de tempos em tempos aqui. Então, no D1, o que ele está mostrando para a gente agora? Para a gente fazer essa análise de sentimento do mercado, ou seja, como está o mercado no dia. Vocês podem ver que aqui nessa escala aqui é de cima até embaixo, ou seja, ele ordena, eu criei aqui uma ordenação baseado na maior força até a menor, baseado aqui no time frame, no caso no D1 é no diário. Ele está dizendo para a gente que o franco suíço ele está em primeiro lugar, tá? E em segundo lugar, a Libra, terceiro, o JPY, que é o Ien, depois o CAD, e em último o AUD, o SD. Então, o que a gente pode concluir aqui quanto a sentimento de mercado quando a gente analisa aqui esse nosso painel? A gente consegue ver como o mercado está se comportando e para a gente, naquele dia, buscar operações baseadas nisso. Então, se o franco suíço está em primeiro, nós temos o Ien em terceiro, apesar do dólar estar aqui em penúltimo lugar, nós temos aqui dois portos seguros nas primeiras colocações, junto com a Libra. A Libra não é um porto seguro, porém é uma moeda de alto rendimento e de um país extremamente forte. Então, o que a gente consegue concluir aqui? Que olhando no time frame diário, os portos seguros estão com mais força. Então, e eles costumam andar em blocos, né? Às vezes descola, né? Descola uma moeda da outra. No caso aqui, o dólar está em último. Então, ele está aqui mais para os portos, mas está quase misto o sentimento de mercado. Mas a gente vê que os portos seguros estão com força. E a gente vê o Audi em último, o NZD aqui no meio da tabela para baixo e o CAD um pouco acima. Então, a gente vê que o CAD, NZD e o AUD são um outro conjunto de moedas dos pares principais. É um ativo, são os ativos considerados de commodities, ou seja, são países ligados a commodities como petróleo, como minério de ferro, entendeu? Então a gente tem aqui, a gente classifica, o pessoal tem alguns que chamam eles de betas. Então a gente pode ver que os betas estão levando não estão levando muito bem aqui. E na classificação, a gente olha não só a classificação, a gente pode olhar aqui no painel uma frente à outra. Você pode ver aqui, por exemplo, que o NZD, frente ao AUD, ele está tendo um lucro, tá? Frente o CAD, ele está tendo prejuízo, frente o SHF, prejuízo. Frente o euro, ele está quase no 0 a 0. Frente o GBP, está negativo. Aí frente a ele mesmo não tem nada, e frente o Ien está negativo, frente o dólar está levemente positivo. Então a gente pode fazer essa análise de sentimento. Quando você vai operar, eu indico que vocês olhem tipo o H4, que já dá um sentimento bacana de mercado, tá? O D1 é para você ter uma visão mais macro, mas aí essa visão mais macro é desde quando abriu o horário no servidor. Então, quando a gente bota no H4, a gente vai pegar uma quantidade interessante, que são 4 horas. Tem bastante, uma parte interessante
do dia, né, do movimento do mercado para a gente estar fazendo essa análise. Então, no H4 aqui, o que ele mostra para a gente agora? Pegando as últimas 4 horas, ele está mostrando para a gente nesse momento que o euro está em primeiro, o CAD em segundo, o JPY em terceiro, o NZD, o AUD. Então, você pegando nas últimas 4 horas, que é um fractal do dia, você vê que nessas últimas 4 horas o sentimento, olha lá, deu uma atualizada, ó. Ele deu uma atualizada. Então a gente vê que tem 2 portos seguros aqui em primeiro lugar. Nós temos o CAD e o NZD aqui em terceiro e quarto, ou seja, está misto o sentimento. Ó, como o servidor abriu agora há pouco, por exemplo, esse horário de noite, vai ter uma alternância grande. Quanto menor o time frame vocês colocarem, vai ter uma alternância constante aqui. Se deixar no D1, que é o que abre para o padrão, vocês vão perceber que ele não vai mexer tanto, não vai oscilar tanto. Vai oscilar, mas só se tiver uma red news, uma notícia muito forte, um indicador muito forte para naquele momento que estiver acontecendo. Então, eu indico sempre vocês olharem ou H4 ou H1, dependendo da hora que vocês querem fazer a entrada. Mas é muito interessante o H4 e o D1, tá? Os outros estão aqui mais para vocês verem como é que está o sentimento. O semanal e o mensal é muito grande para você fazer a entrada. Por mais que o nosso foco é sempre olhando o macro, né? O indicador já está te mostrando o macro aqui, ó. Ó, eu estou aqui aberto agora no SDCAD. Ele está no fundo, no mensal, no histórico de 5 anos. Aqui ele já está dando essa informação. Aqui no painel de força é dando aquela funilada, dando aquela aprimorada para fazer uma entrada no dia e tirar um proveito do que está melhor no dia. É essencial, pessoal, a gente saber o sentimento do mercado e fazer entradas. Por exemplo, se eu quero operar dólar e o sentimento do mercado está para risco, ou seja, está voltado para os ativos de risco, como o AUD, como o NZD, como o CAD, são ativos ligados a commodities, né? Naquele dia o petróleo está tendo uma oscilação positiva, o minério também, tende a colocar esses ativos como os betas em primeiro posições porque eles vão estar se valorizando. Eles oscilam muito de acordo com as commodities, tá? Então é essencial a gente ter essa noção do sentimento do mercado para às vezes não entrar numa operação e ficar agarrado por mais tempo, entendeu? Então, nesse momento no H4 a gente vê aqui que por mais que o AUD e o NZD estão aqui no meio da tabela para baixo, a gente vê aqui os portos seguros junto com a Libra nesse momento ganhando um pouco mais de força, apesar que eu quero dizer que a diferença está pouca nesse momento, tá? Você pode ver que a diferença do primeiro colocado está 2.0, que é um coeficiente, tá, gente? Aqui eu faço uma fórmula baseado só em preço. Então aqui eu pego o JPY, por exemplo, que está em primeiro, frente ao AUD, ele está se valorizando ou desvalorizando? No caso, ele está se desvalorizando. Frente ao CAD, ele está se valorizando ou desvalorizando? Está se valorizando. Frente ao CHF, se desvalorizando. E assim por diante. Eu faço isso, crio um coeficiente e depois soma na pontuação para classificar os ativos. Aí eles vão estar classificados de acordo com a valorização ou desvalorização frente aos demais. Então, como agora é um horário, né, que agora há pouco que o spread começou a baixar, estava perto de um horário de spread mais alto, então no horário do servidor abriu agora há pouco, vai ter uma oscilação grande, ao longo do dia a gente vai vendo mais as posições dos ativos consolidarem. Mas nesse momento a gente pode ver que o mercado no H4, o sentimento de mercado é o que? Os portos seguros estão mais fortes, tá? Se a gente botar no D1, aí vocês clicam aqui e esperam um segundinho para carregar, tá? Eles vão mudar a posição aqui e a gente vai ver o posicionamento dele baseado no dia. Como o horário do servidor abriu agora há pouco, vai oscilar bem, mas ao longo do dia, por exemplo, quem opera a partir da manhã, né, no horário da manhã, 8 horas, 9 horas da manhã, aí já decorreu bem. É um horário que vai abrir a Bolsa de Nova York, vai estar junto com a Bolsa de Londres aberta, é um horário excelente para operar, com mais volatilidade. E vocês vão poder ver claramente o sentimento do mercado baseado no indicador aqui de força que eu criei, beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem saber qual é o sentimento do mercado, nós temos aqui como saber através de uma ferramenta que é baseada em preço, tá? A gente vai saber o sentimento do mercado vendo o preço dos ativos se valorizando ou desvalorizando uns frente aos outros, beleza?
Então, vai ajudar muito, eu sugiro que vocês usem no dia a dia. Beleza, agora eu vou passar para vocês uma outra dica, para vocês também estarem olhando, que é um site, pessoal, que chama mataf.net. Muitos de vocês já devem conhecer, é um site bacana para quem opera Forex. E aqui a dica é o seguinte, a gente vai aqui em Forex e depois nós vamos aqui em ferramentas de negociação e depois nós vamos em índice de moeda. Quando a gente clica aqui nesse índice de moeda, ele vai mostrar como está o índice daquela moeda para gente. Só que eu não vou olhar aqui o gráfico normal, eu vou clicar aqui, ó, Real Time Comparison. A gente clica aqui e ele vai mostrar a comparação em tempo real do índice dessas moedas, umas frente às outras. Ele já vai abrir aqui, gente, eu vou colocar aqui em H4, porque igual eu falei com vocês, eu gosto muito do H4 porque vocês veem um pouco macro, vocês não veem aquele time frame, aquele fractal muito curtinho, mas vocês não veem o super longo também. É muito bacana de estar olhando. Mas vocês podem colocar o de uma hora também. Então aqui ele já mostra desde junho, quando você bota no H4. Então você tem um espaço amostral interessante até agora em setembro, tá? Então ele já abre essas moedas aqui, que estão aqui, ó, euro, dólar, libra, franco suíço e ien, mas vocês podem tirar. Vocês podem clicar aqui, ó, ele vai sair. Ó, deixei só euro e o dólar, tá? Quando vocês colocam aqui desse jeito, vocês vão ver aqui a valorização ou desvalorização. Ó, ele ficou com o ien aqui também. Deixa eu ver se ele sai. Saiu. Cliquei e ele saiu. Então aqui está só o dólar e aqui o euro. E aqui ele vai mostrar um índice ao longo desse tempo. Ó, vocês podem ver que em junho eles estavam muito próximos. Aqui é o índice da moeda, tá, gente? E no momento de hoje eles foram se afastando. Ó. Vocês podem ver que aqui o dólar se desvalorizou em 2% desde junho, desde depois daquela reunião do Fed lá para cá. E vocês veem aqui também o euro também tendo essa... Na verdade é o contrário, tá, gente? Peraí, eu tô olhando errado aqui. O dólar se valorizou. Estou olhando errado, desculpa. Ele valorizou aqui, ele subiu aqui ao 0%, tá? Ó, 0%, aqui 50%, 1%, 1,5% e aqui está no 2%. Eu não vi o menoszinho aqui, eu achei que era o tracinho, na verdade aqui é o positivo. Então aqui é o negativo, vocês podem ver que aqui abaixo do eixo horizontal aqui é o negativo e acima é o positivo. Então depois da reunião do Fed, faz a lógica, né? Eles falaram que iam tentar diminuir os estímulos na economia, então a tendência foi da moeda dar uma fortalecida, mesmo que foi só um anúncio que vai retirar os estímulos. Já o euro, ele deu uma leve desvalorizada, bem leve. Então, por que é interessante a gente observar esses índices? Para a gente ver, ó, quando ele se distanciou muito aqui, o dólar depois deu uma corrigida, ele deu uma corrigida maior agora recente, deu uma valorizada e está aqui a 2% de valorização. Aí se vocês quiserem ver com uma visão mais ampla, se eu botar aqui diário, nós vamos ver aqui, ó, desde 2020, olha o que aconteceu, gente. O dólar está aqui em vermelho, vocês podem ver que o dólar se desvalorizou, olha lá, aqui é a parte do eixo abaixo do zero aqui, ele se desvalorizou depois da pandemia. A gente pode fazer algumas análises, quer dizer que no longo prazo, a tendência é que o dólar volte a ganhar sua força, assim como ele tinha aqui, ó, maio de 2020, que ele deu uma desvalorizada, né? Depois, ó, abril, ele foi mantendo, depois ele desvalorizou, o euro subiu. Por mais que o euro subiu bem, agora ele está quase no patamar que ele estava antes, ó. Ele está com 0,17 de valorização. Ele está praticamente onde ele estava, então ele está até bem equilibrado. Então a gente pode saber que ele pode não fugir tanto disso, né? Depende da análise fundamental, mas olhando aqui graficamente, a gente tem esse tipo de informação. E o dólar a gente viu que ele só caiu, ele começou a se recuperar esse ano, ó, depois de junho, depois do Fed anunciar possíveis diminuições do estímulo antes do esperado e aumento da taxa de juros, ele deu uma subida, deu uma caidinha de leve e agora está aqui, ó, mas ele está 10%
abaixo do que ele estava aqui, gente. Então é interessante vocês fazerem essa análise. Vocês podem olhar outras moedas também, ó. Vamos tirar o euro aqui, vamos deixar o dólar frente ao ien. Ó, o ien aqui está em vermelho agora e o dólar em azul. Olha aqui que a gente pode ver, eles estão desvalorizados, viu, pessoal? Desde o ano passado eles caíram, estão apresentando uma possível, né, retomada. Então, assim, olhando com visão de longo prazo, né, eles tendem a recuperar esse valor no longo prazo, porque ele se desvalorizou demais, tá? 10% em relação ao início da pandemia. Tanto o dólar quanto o ien, que são dois portos seguros. E a gente pode colocar agora aqui, eu vou colocar aqui os betas para a gente ver o que aconteceu. Com os betas, a gente vê que eles saíram, olha para você ver o equilíbrio que tinha, né? Existia um equilíbrio aqui entre as moedas. O áudio NZD, né, o CAD, eles, especialmente o áudio NZD, estava com uma boa valorização. Veio a pandemia e aí ele disparou enquanto os portos seguros caíram. O CAD ele é um porto seguro que ele se manteve, olha, próximo aqui do 0 a 0 e está um pouco valorizado. Então a gente pode concluir o quê? Que a tendência dos portos seguros, no longo prazo, se passando a pandemia, havendo uma recuperação, é eles se valorizarem e os betas, especialmente o áudio e o NZD, estão muito valorizados. Eles tendem a se desvalorizar, tá, gente? É a tendência. É a tendência, mas a gente não pode olhar só graficamente, tem que fazer várias análises. Então isso aqui é muito interessante para a gente se posicionar, beleza? Então isso aqui vai uma dica importante para quem não conhecia. Vocês podem acessar esse site, mataf.net, tá? E aqui tem outras moedas para vocês estarem completando as análises de vocês, tá bom? Aqui vai a dica. Eu agradeço quem esteve comigo no vídeo, quem usa meu indicador. Eu agradeço também, peço ajuda, meu indicador é gratuito, tá? Tem 30 dias para a pessoa poder testar, quem é de qualquer corretora, conhecer, né? Conhecer o método do Willi Heine, o método 4 pilares, vocês vão poder testar, utilizar. E ele é totalmente gratuito para quem está na corretora W7. Então eu indico para vocês, quem não conhece, testar, experimentar, e depois vocês vêm para a W7. E aí que eu peço a ajuda de vocês entrarem na corretora com o meu link de indicação, meu IB lá. Eu faço algumas ferramentas para a comunidade, para o pessoal que opera gratuitamente, e a forma de você me ajudar é entrando com o IB, e vocês não pagam nada por isso, é totalmente gratuito. É a corretora que faz a parceria e me bonifica, enquanto quem usa, o usuário, não gasta nada e tem o benefício. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo.